Oi pessoas, eu sou a Mika, sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se gosta desse tipo de conteúdo e caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Já deixa teu like também no começo do vídeo, porque é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Porque como vocês estão vendo, a gente ainda é muito pequenininho ainda e eu conto com vocês. Assiste também o vídeo até o final e depois comenta para o YouTube entender que tu tá gostando do meu conteúdo. Em 1993, o nome de Lorena Bobbitt circulou na imprensa internacional devido a um crime horrendo que ela cometeu. Na época, Lorena tinha apenas 22 anos, era natural do Equador, casada com um militar norte-americano e virou notícia ao cortar o pênis do marido, John Bobbitt. O ato, na verdade, era uma resposta a anos de abuso que Lorena vinha sofrendo. Lorena Gallo, seu nome de solteira, era uma católica fervorosa que nasceu no Equador. Em 1988, ela estava realizando seu sonho de morar nos Estados Unidos, pois ela havia conseguido há pouco tempo um visto de estudante. E para conseguir se manter lá, ela também fazia bicos de manicure. Naquele mesmo ano, ela conhece John Bobbitt, que se tornaria mais tarde seu primeiro marido. Lorena, na época que conheceu John, ela estava no auge da sua juventude. Ela tinha apenas 18 anos e era uma moça virgem. John, em contrapartida, era um militar de 21 anos, com corpo atlético e olhos azuis. E para quem via eles juntos, eles formavam um casal muito bonito, aqueles casais ditos como capa de revista. Tanto que a paixão deles foi mútua e avassaladora. Com pouco menos de 10 meses de namoro, eles estavam tomando banho em uma piscina quando John mergulhou e no fundo da piscina ele pegou um anel de noivado, no qual ele pediu Lorena em casamento. Porém, mais tarde, segundo a versão de John, ele conta que a Lorena e a mãe dela começaram a forçar na cabeça dele a ideia de casamento, tendo em vista que o visto de Lorena estava se encerrando ali no país. Então ali ele sentiu-se pressionado e decidiu então casar-se com ela. Já Lorena, em 1993, no ano do crime, disse à ABC News que quem pediu ela em casamento por livre e espontânea vontade foi John, e em nenhum momento ela mencionou sobre a expiração do seu visto. E naquele mesmo dia que John pediu Lorena em casamento, ela aceitou o pedido, tendo em vista que ela estava bastante apaixonada e acreditava que ele também estivesse por ela. O casamento dos dois foi um tanto modesto, com o juiz de paz. Ele estava vestido com seu uniforme dos fuzileiros navais e ela usava o vestido de noiva branco. Eu estava feliz, disse Lorena, olhando para trás, quando lembra do dia do seu casamento. Quando perguntado para Lorena se John a amava, ela responde: bom, eu pensava que sim. Um mês se passou após o casamento, que foi realizado em junho de 1989. E John dirigia bêbado e fazia manobras arriscadas enquanto dava risada. Como acompanhante estava Lorena, que ficou com muito medo e pediu que parasse. E ele respondeu, dando um soco em seu rosto, ainda com o carro em movimento. Ali foi a primeira de muitas agressões que Lorena viria a sofrer. Ela chegou por muitas vezes a ser violentada, onde ela suplicava para não acontecer o ato e ele a forçava a todo momento. Após 4 anos e meio de agressões, Lorena procurou uma delegacia e pediu uma ordem de restrição contra John. Mas os policiais disseram que ela teria que esperar em torno de 3 horas para formalizar o documento, e isso fez com que ela desistisse de prestar a queixa. Nesse meio período, o casal continuou junto e se estabeleceram em Manassas, na Virgínia. Em 1991, John Bobbitt já havia sido dispensado dos fuzileiros navais, mas teve problemas para encontrar um emprego estável. Por conta disso, Lorena, que tinha um emprego já consolidado, passou a ser a única fonte de renda da casa. Até que no dia 23 de junho de 1993, a vida de John Bobbitt e Lorena Bobbitt mudaria drasticamente. Naquele dia, John saiu para beber com um amigo. No local que foi descrito como uma boate, ele e esse amigo passaram horas e horas, e John chegou em casa por volta das 3 horas da manhã, totalmente embriagado. Lorena ficou em casa dormindo e foi acordada com John em cima dela, a forçando a manter relações sexuais. Ele estava bêbado e bastante agressivo,
Lorena disse que não consentiu e tentou levantar da cama. Porém, todavia, ele a segurou e a violentou. Então, quando John se deu por satisfeito, ele virou para o lado e dormiu sem roupa. Lorena então levantou da cama, foi para a cozinha beber um copo de água e, nesse momento, ela começou a pensar todas as violências que ela sofreu naqueles anos de casamento. Foi aí que ela se deparou com uma faca e ela não pensou duas vezes de voltar para o quarto e decepar o membro do seu esposo. Ela conta que ela queria garantir que ele nunca mais abusaria dela e de nenhuma outra mulher. Então, em um movimento único, ela decepou o membro dele. Depois disso, ela saiu correndo com o pênis em uma mão e a faca na outra. Já John, por sua vez, pressionou o lençol na região da cintura e gritou para que o amigo que dormia no quarto ao lado o levasse para o hospital. E à primeira vista parecia que John havia cortado a mão e por isso ele segurava a toalha na região da cintura. Mas assim que ele foi examinado, a equipe médica viu que ele necessitava de um cirurgião de imediato. Além disso, ele precisava também de uma transfusão sanguínea, pois ele tinha perdido bastante sangue. Enquanto John aguardava os cuidados médicos, Lorena saiu em seu carro dirigindo em direção ao salão de beleza onde trabalhava. E quando ela se deu conta, ela ainda segurava o membro de John em uma das suas mãos. Então ela simplesmente o jogou pela janela. Então ela chegando no salão, ela notou que ainda era de madrugada e o salão estava fechado. Ela descartou a arma do crime numa lixeira ali próxima. E após isso, ela dirigiu até a casa de sua chefe, onde ela contou tudo e a polícia foi acionada para o local. Lorena confessou tudo e deu a localização do órgão, que com a ajuda de cães farejadores foi rapidamente localizado. Ela também disse onde havia descartado a arma do crime. A polícia conseguiu recuperar o pênis de John, que foi lavado, colocado no gelo, até que David Berman, cirurgião plástico, chegasse ao hospital. David Berman era o único cirurgião na região especializado em microcirurgia, capaz de reconstruir veias, artérias e nervos utilizando um microscópio. O doutor temia pelo pior, que o pênis estivesse coberto de cascalho, terra ou barro, que tivesse sido atropelado por um carro ou mordido por algum animal, mas estava intacto. David Berman, o cirurgião, chegou a dizer: "É muito bem talhado, em um corte muito limpo. Chegou numa dessas bolsas de plásticos herméticas, guardada por sua vez uma sacola de papel de restaurante." Após 10 horas de cirurgia, que foi um sucesso, John estava instável, apesar de ter perdido muito sangue. Logo quando se internou na UTI, John chegou a dizer ao médico que sabia que seu órgão nunca mais funcionaria e se mantinha bastante cético em relação ao sucesso da cirurgia. 3 dias após a cirurgia, John ainda estava com os pontos do procedimento, mas foi capaz de perceber, através de uma ereção matinal involuntária, que seu órgão estava funcionando perfeitamente. Cerca de 12 horas após o caso, enquanto a mídia fazia um verdadeiro circo em torno da história, propagando piadas e especulando detalhes íntimos, Lorena permanecia presa e dando depoimentos. Quando questionada sobre a motivação do crime, ela era enfática em dizer: "Ele abusou de mim." Ela parecia bastante abalada, seu inglês não era dos melhores e não foi disponibilizado em nenhum momento um tradutor para Lorena enquanto ela depunha. O julgamento aconteceu 2 meses depois que o júri, composto por 9 mulheres e 3 homens, declarou John Bobbitt inocente da acusação de violência doméstica e estupro. John pulou da cadeira e ergueu o punho em sinal de vitória, enquanto vários membros do júri sorriam, acertando com a cabeça, e os amigos da família se olhavam entre si com lágrimas nos olhos. Lorena foi julgada por agressão. Dezenas de testemunhas dos maus-tratos prestaram depoimentos. Colegas de trabalho testemunharam dizendo que viram Lorena com machucados e hematomas no salão de beleza. Vizinhos também testemunharam e disseram que sempre ouviam gritos de Lorena corriqueiramente. E até alguns amigos de John afirmavam que ele se orgulhava em dizer que mantinha relações sexuais com sua esposa, mesmo contra a vontade da mesma. Pois ainda segundo os amigos, John dizia que isso o excitava muito. Porém, todas as alegações em defesa de Lorena foram ignoradas. Vale ressaltar que durante o julgamento do caso, que foi acompanhado por 60% da população dos Estados Unidos, o diálogo a respeito do estupro marital chegou aos editores do The New York Times, aos programas de stand-up comedy e à fila do supermercado. Foi a primeira vez em que o histórico e o referencial do New York Times publicou a palavra pênis
em sua primeira página. Antes, usava o eufemismo órgão sexual masculino. Para as entidades de ajuda às mulheres maltratadas, Lorena se tornou um símbolo de luta. De forma tão distorcida quanto o O.J. Simpson havia se transformado num ícone que a comunidade negra precisava. No entanto, o advogado do marido dela alegou que Lorena tomou aquela atitude porque ele queria se divorciar dela e ela não consentia aquilo. Mel Feit, diretor de uma das mais poderosas entidades envolvida na luta pelos direitos dos homens, a National Center for Men, entrou no debate. Na Guerra dos Sexos, isso foi como roubar o mascote da equipe rival. O atacante é culpa das feministas, que convencem outras mulheres de que os homens são opressores por natureza. Na escadaria dos tribunais, se amontoavam jornalistas do mundo todo. Tinha até mesmo uma senhorinha vendendo chocolate com formato de pênis, com a descrição, o amor dói. Dentro do edifício, o advogado de Lorena alegava alienação mental transitória, fruto do trauma causado pelo estupro. E ele também afirmou que 2 dias antes do ataque, ela havia pedido uma ordem de restrição. 7 horas de deliberação bastaram para que ele fosse inocentado. Lorena também foi inocentada horas depois, pois, segundo o juiz, ela estava no estágio de perturbação mental muito grande. Enquanto isso, Lorena tentava se esconder da mídia e todos aqueles olhares julgadores. Pintou seu cabelo de loiro e retornou para seu emprego no salão de beleza. John, por outro lado, foi contratado pela LaToya Jackson, uma das irmãs de Michael. E essa contratação dele tinha a intenção muito clara: rentabilizar seu pênis, uma estrela em si mesma, num filme pornô chamado John Wayne Bobbitt, um jogo de palavras entre censura e sem cortes. Tratava-se de um filme biográfico em que John recriava seus anos no corpo de fuzileiros navais, seu casamento com Lorena, o incidente de 23 de junho e sua vida posterior como máquina sexual. A produção do filme fazia todo aquele suspense e não revelava a estrela principal, que era o pênis de John, até o final do primeiro ato, pois eles tinham consciência que a ereção de John era a história de sucesso que eles precisavam vender. Então, a partir daí, John mantém relações sexuais com movimentos desajeitados, numa presença cênica e cara de quem não está lá. O sucesso comercial foi o vídeo pornô mais vendido até o momento. Preparou o terreno para uma banda de rock liderada por Bobbitt, chamada The Service Parties, as partes seccionadas. E uma sequência em 1996, Frank Penis, que não teve a mesma repercussão na primeira. Uma vez visto o truque de mágica, o público se dispensou e abandonou o edifício. Por outro lado, John era bastante debochado sempre que falava do crime. E Lorena, por outro lado, com esses deboches todos de John, virou uma piada nacional. Jornalistas chegaram a dar declarações do tipo: "Que bom que o membro foi recuperado. Odiaria vê-lo estampado em uma caixa de leite." Citação que faz a alusão a crianças desaparecidas e o alerta Amber, que estampa fotos de pessoas desaparecidas em produtos e comerciais. John Bobbitt trabalhou como garçom, motorista de limusine, entregador de pizza, lutador de luta livre, recepcionista de boate e condutor de guindaste. Em 1994, quase um ano após o ocorrido, ele foi preso por bater numa strip. Depois de alguns anos, ele se casou novamente e adotou o sobrenome da esposa, que se chamava Joanna Ferrell. Mas o casamento só durou até 2004, depois que a esposa denunciou por maus tratos. Lorena, por sua vez, conseguiu recuperar a identidade do seu nome de solteira, que era Galo, e conseguiu durante um bom tempo viver longe dos holofotes. Porém, em 1997, ela acabou protagonizando uma briga quando deu um soco na mãe enquanto elas viam TV. Em abril de 2009, esteve no programa da Oprah Winfrey para contar que nunca mais queria ver seu ex de novo. Porém, um mês depois, eles compareceram juntos em um programa de televisão chamado Tayside. No Tayside, eles fizeram uma espécie de terapia de ex-casal, sem um objetivo muito claro, a não ser o econômico. Ela também jogou na cara dele que ele fez coisas horríveis e dolorosas para ela, que a deixaram louca, e que nenhuma mulher deveria sofrer o que ela sofreu. John, por outro lado, respondeu que nunca entendeu por que ela era tão sensível, dizendo que ela levava as coisas a sério demais. Sobre a noite do incidente, Lorena explicou: "Isso é o que acontece quando um homem faz uma mulher ir longe demais.
Me vi na rua com uma faca na mão e um pênis na outra. Então veja, são coisas que acontecem. Nos últimos minutos do programa, John Bobbitt acabou pedindo desculpas diante das câmeras. Lamento minha forma de ser naquela época. Era um imbecil e fracassei na hora de te amar, como você merecia. Lorena reformulou sua vida, casou-se há 20 anos com um empresário chamado David Bellinger. O casal tem uma filha que se chama Olivia, que tem 17 anos. Em 2007, ela criou uma fundação dedicada à prevenção de violência doméstica. Tornou-se apoiadora de Hillary Clinton e uma das fundadoras do movimento Me Too contra o assédio sexual de mulheres. Em um evento beneficente em 2018, ela foi apresentada como personalidade que realizou o sonho americano da redenção. E ela simplesmente disse: "Desculpe, não sou uma celebridade, sou uma ativista." Em suas redes sociais, Lorena costuma ler comentários de mulheres que a consideram até mesmo uma heroína pelo episódio de 1993. Não é difícil uma mulher chamá-la de ícone, tendo em vista o ato de bravura que ela teve. Afinal, John poderia ter reagido e ele tinha muito mais força do que ela. Porém, um ato de extrema defesa para ela vê como algo muito negativo, pois foi algo que ela nunca pensou em fazer. E ela diz que aceita ser um símbolo sim, mas um símbolo contra a violência. E caso interesse vocês, existe uma série documental na Amazon Prime que se chama Lorena e conta todos os fatos antes, durante e depois do crime. A série é dividida em 4 capítulos de 1 hora e foi produzida pelo vencedor do Oscar, John Pilley, aquele que fez o filme Corra. Se você não assistiu, corra para assistir. O documentário também revela que John, mesmo após tudo que aconteceu, continuou a ameaçar Lorena através de cartas e e-mails. Vale muito a pena assistir, recomendo demais. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada a quem ficou até o final. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas outras redes sociais também. Eu sempre aviso por lá quando tem novidade aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!